Olá pessoal, meu nome é Cassiano. Vou falar um pouquinho de um tema que constantemente a gente acaba se deparando dentro do mercado, que são créditos de carbono e como que isso está relacionado com a logística. Crédito de carbono ele refere-se a 1 tonelada de carbono, de CO2 equivalente. Então, a cada 1000 quilos de carbono a gente fala que tem um crédito. O crédito ele tem sido usado para compensar as emissões, por exemplo, relacionadas a combustíveis fósseis, origem não renovável. Quando a gente fala o termo CO2 equivalente, ele transforma os gases de efeito estufa todos numa única métrica de CO2, de carbono, né? Então, você pega, por exemplo, o metano, ele é um gás de efeito estufa, e ele tem um multiplicador ali que equivale a uma quantidade de metano, né? Então, 1 quilo de carbono equivalente, ele refere-se a uma métrica que traz todos os gases de efeito estufa e mede em carbono, em CO2 equivalente, em dióxido de carbono equivalente. Então, o metano, CH4, ele é um gás de efeito estufa que ele pode ser medido em termos de dióxido de carbono, de CO2. Então, ele tem um fator multiplicador que converte em dióxido de carbono, né? 1 quilo de metano, por exemplo, ele vai ter 28 quilos de equivalência em termos de CO2. Então a gente usa esse termo CO2 equivalente porque a gente mensura todos os gases de efeito estufa e mensura ele em CO2 equivalente. Na logística isso tem tido uma relação na área especialmente de inventário de carbono e de compensação. O inventário de carbono é quanto que a operação, por exemplo, logística, gerou de carbono equivalente durante um período pelo consumo de diesel utilizado no veículo para o transporte de produtos, de mercadorias. A metodologia que o mercado mais usa é o GHG Protocol, o programa brasileiro do GHG Protocol, que acaba auxiliando nessa construção do inventário. Muitas empresas, especialmente as grandes corporações, elas têm metas, compromissos públicos para descarbonização, ou seja, ela tem uma meta até 2035, 2040 para ser net zero, que é um compromisso de que o carbono gerado durante a cadeia, não só vamos falar de uma indústria, não só na indústria, mas todos os processos a montante e a jusante desse negócio, considerando assim, o ciclo de vida dessa cadeia, ela tem o carbono neutro, né? Então, eles têm esse compromisso público. A logística, o transporte, ele é o elo que conecta essa cadeia. Então, ela passa a fazer parte, né, desse processo. O uso da tecnologia de sistema, por exemplo, KMM, um TMS, um TOS, um WMS, a gente consegue auxiliar na melhoria de eficiência da operação. Consequentemente, a gente tem, de novo, aquela lógica de transportar mais com menos, e aí a gente tem um saving de carbono dentro do processo da operação. Veja, pessoal, a ideia não é estimular a compra de crédito de carbono, todos comprem, a gente quer estimular que a tecnologia possa evitar uma compra maior de crédito futura. A tecnologia é o primeiro passo para auxiliar no processo de descarbonização e a KMM está à disposição para ajudar nisso. Quando a gente fala de crédito de carbono, é o crédito que a gente usa, por exemplo, de um projeto de preservação florestal que a gente tem numa região amazônica que gera um crédito. Esse crédito é muito importante que ele seja um crédito auditável, com registro, né, que você tenha uma empresa que possa gerar esse processo. Então tem algumas certificações, inclusive internacionais, que garantem a qualidade, na verdade, desse crédito, que ele não vai ser vendido 2 vezes, você tem um registro disso, né? E você pode, por exemplo, usar um crédito para compensar uma operação, né, que você teve o carbono emitido. A lógica é o seguinte, a gente não deve comprar e compensar crédito de toda a operação, né? Então a lógica é, primeiro, ganhar eficiência na operação, reduzir tudo que a gente pode reduzir. Eu trabalho com uma redução com eficiência operacional e a tecnologia está à disposição para auxiliar nisso, para otimizar o processo logístico. Depois que a gente conseguir reduzir, né, todas as emissões que possam ser evitadas com o uso de tecnologia, aí sim a gente pode pensar em utilizar créditos de carbono para compensar esse carbono. E aí você acaba trabalhando com essas opções de redução de CO2 para auxiliar, por exemplo, um cliente de vocês que tem uma meta, um compromisso público de redução de carbono.
Se esse tema te ajudou a entender um pouco mais sobre descarbonização, crédito de carbono e compensação, curta esse vídeo e não esqueça de se inscrever aqui no canal da KMM. A gente vai estar constantemente falando e auxiliando sobre esse processo com ações relacionadas a ESG.